Dando continuidade ao estudo da obrigação de dar, nós vimos que este tipo de obrigação ele se subdivide em obrigação de dar coisa certa e em obrigação de dar coisa incerta. Na obrigação de dar coisa incerta, ela também se materializa na entrega de uma coisa, só que não há uma especificidade. O objeto da obrigação ele não é certo e determinado. A obrigação ela é genérica pela indeterminação do objeto. Então, as obrigações de dar coisa incerta são determinadas apenas pelo gênero e pela quantidade. Um exemplo seria a obrigação de dar um celular. Trata-se de obrigação de dar coisa incerta, pois é uma obrigação de entrega de uma coisa, mas genérica, determinada somente pelo gênero, né? No caso, que é o celular. E no caso, a quantidade, um celular. Ou se for no caso de laranjas, né? Obrigação de dar 500 laranjas, né? Deve prevalecer o senso nessa relação, porque o devedor, né? Ele não pode fazer a pior escolha e nem é obrigado a entregar a melhor escolha. Antes da escolha, o devedor ele não pode alegar perda ou perecimento da coisa, ainda que sem culpa. Isso porque, como ainda não houve a escolha, não há como saber qual foi o objeto específico da obrigação. É o que diz a regra presente lá no artigo 246 do Código Civil, que diz o seguinte: antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que for, né, no caso, por força maior ou caso fortuito. Somente após a escolha que a situação de perda ou deterioração da coisa serão analisadas. Importante falar aqui que, após a escolha, as obrigações de dar coisa incerta, elas se transformam em obrigação de dar coisa certa, seguindo as mesmas regras citadas sobre perda ou deterioração da coisa, com ou sem culpa do devedor. Finalizamos o estudo da obrigação de dar e vimos que essa obrigação ela pode se referir a dar coisa certa ou incerta. Agora iremos analisar a obrigação de fazer. Esse tipo de obrigação não diz respeito à entrega de uma coisa. Se materializa no dever de exercer determinada conduta, envolvendo uma atividade humana. Quando o devedor, ele se obriga a desenvolver pessoalmente um determinado trabalho físico ou intelectual, ou a prestar um tipo de serviço. Na obrigação de fazer, quando o devedor se recusa a exercer determinada conduta pela qual se obrigou, a obrigação ela é convertida em indenização por perdas e danos, porque não há como forçar o devedor a cumprir esse tipo de obrigação. Esse fato faz com que as obrigações de fazer se distanciem das obrigações de dar, porque nas obrigações de dar, o devedor pode ser obrigado a entregar a coisa que havia se obrigado, ainda que contra a sua vontade. Em relação às obrigações de fazer, elas podem ser fungíveis ou infungíveis. Serão fungíveis as obrigações que podem ser prestadas por quem quer que seja, pois o importante é a obrigação em si e não quem irá exercê-la. Para exemplificar, tem-se a obrigação do conserto de um carro. Ora, trata-se de obrigação fungível, pois qualquer oficina tem condições de consertar o carro. Por outro lado, as obrigações infungíveis são aquelas que não podem ser exercidas por outra pessoa, senão aquela que se obrigou. Nesse tipo de obrigação, o grau maior de importância baseia-se na pessoa que irá exercer a conduta e não na obrigação em si. Um exemplo seria a contratação de um show com o cantor Roberto Carlos. Não adianta, né, que outro cantor vá realizar o show. O importante é que o cantor Roberto Carlos realize o show, não havendo possibilidade de substituição. Quando a obrigação não puder ser cumprida, mesmo sem o devedor ter culpa, a obrigação se extingue com a restituição do valor pago ao credor. Se, por outro lado, houver culpa do devedor, além da restituição do valor a ser pago, o devedor também arcará com o pagamento de indenização por perdas e danos do credor. É o que determina o artigo 248, né, do Código Civil. Ele diz o seguinte: se a prestação do fato
tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação, se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Então, em se tratando de obrigação fungível, aquela que pode ser realizada por terceiro, o credor querendo, ele pode determinar que outra pessoa faça, à custa do devedor, diante da demora ou se o devedor recusar fazer esse trabalho. Essa possibilidade, ela não exclui a indenização que o credor tem direito, mas sendo a situação urgente, o credor ele pode determinar que outra pessoa execute, ainda que sem autorização judicial, devendo ser o credor devidamente ressarcido. O Código Civil, ele também regula a obrigação de não fazer, sabiam? Como o próprio nome diz, a obrigação de não fazer é uma obrigação negativa, que determina que o devedor deixe de executar determinado ato, mediante um contrato estabelecido entre as partes e se constitui na abstenção, na ausência de um comportamento do devedor, a qual se comprometeu a não fazer. Caso o devedor execute, ele ficará inadimplente em relação ao ato que deveria abster. Repetindo, esta obrigação ela se materializa na abstenção de um comportamento que esse comportamento poderia ser normalmente exercido se não houvesse um contrato entre as partes. Um exemplo seria o contrato de exclusividade de um artista a uma determinada emissora de televisão. Para garantir a exclusividade, o artista assina um contrato em que se obriga a não conceder entrevista a outra emissora. Todos os dias, as pessoas elas firmam contratos que implicam no cumprimento de certas obrigações. A maior parte dos contratos se encaixa nas obrigações de dar, fazer ou não fazer. Para finalizar, existem elementos que podem ou não estar presentes em uma obrigação. Que elementos são esses? São os elementos que indicam a partir de quando a obrigação poderá ser exercida ou também deixar de ser exercida. São chamados elementos acidentais, que se dividem em condição, termo e encargo. Você sabe a diferença entre eles? Então vamos lá. Quando eu digo, só irei te vender o meu carro quando eu comprar outro, eu estou dando uma condição, me referindo a um evento futuro e incerto. Nesse caso, o efeito da obrigação só terá início depois de alcançada essa condição, sem data certa. Já o termo, ele diz respeito ao acontecimento de um evento futuro, porém certo, que irá gerar a situação de iniciar ou terminar uma obrigação. Por exemplo, vou te pagar daqui uma semana. O termo inicial aponta quando a obrigação começará a ter efeito, quando ela terá início, enquanto que o termo final diz quando a obrigação se finda, quando termina. Por exemplo, você pode usar o meu carro até a semana que vem. Encargo é um ônus imposto ao beneficiário por uma obrigação gratuita. Por exemplo, eu te dou o imóvel caso você nele construa uma creche para pessoas carentes e a mantenha por 5 anos. Entenderam? Agora sim encerramos. Um grande abraço e até a próxima aula.